Fala galera, beleza? Sábado agora, dia 7 de maio, tem o UFC 274, muito aguardado aí por muita gente, e a gente vai fazer as análises e os palpites aqui. Lembrando que agora eu tô com um grupo VIP, os palpites, as apostas que eu faço estão todas lá. O pessoal já tem, que tá lá já tem meus palpites desde terça-feira, e o vídeo eu vou conseguir postar só hoje, que é quinta-feira. Então, quem tiver interessado, vamos lá, tá bem barato. Só nesse final de semana teve PFL, Bellator e UFC. E o vídeo vai ser aqui do UFC, eu vou dar os palpites, mas não vou entrar em detalhes do que é mais confiável e tal. Vou fazer o vídeo igual eu sempre fiz. Então, bora lá, se inscreve aí no canal, deixa o like e vamos nessa. Bom, a primeira luta do card preliminar vai começar às 19 horas, são entre dois americanos pelo peso galo. O Journey Nilson vai enfrentar o Fernando Garcia. O Nilson tem 33 anos, 9 vitórias e 3 derrotas. Tem 3 vitórias por nocaute, 3 por finalização e 3 por decisão. Perdeu 2 por nocaute e 1 por decisão. E também tem uma luta sem resultado. Está no UFC desde 2019. Quando ele chegou, o cartel dele era de 9-1. Fez 3 lutas, perdeu 2 para o Ricardo Carcassinha, brasileiro. Ele foi nocauteado pelo Randy Costa em 41 segundos. E ele venceu o Domingo Pilarte por nocaute em 38 segundos. Mas essa luta foi convertida para sem resultado, porque ele foi pego no doping por uso de maconha. O Garcia tem 30 anos, 10 vitórias, 1 derrota. Venceu 1 por nocaute, 3 por finalização e 6 por decisão. E a sua única derrota foi por decisão. Vai estrear no UFC. Ele venceu o Contender Series em outubro do ano passado por nocaute no primeiro round. Ele fez 5 lutas no LFA, perdeu 1 e venceu 4. Bom, nas casas de apostas, o Fernando Garcia está com um leve favoritismo, cerca de 60%. Eu concordo com esse favoritismo. Ele é mais técnico, ele tem a vantagem na envergadura, ele controla bem o centro do octógono, controla a distância. E o Nilson é bem limitado, ele é um cara que fica mais trabalhando no contragolpe, tem uma mão um pouco pesada, que pode derrubar, mas eu acho que ele não vai conseguir acertar o Garcia. Então eu fico com a vitória do Garcia. Na segunda luta, a gente já tem uma brasileira, esse card está repleto de brasileiro. A Ariane Sorriso vai enfrentar a mexicana Lupita Godinez, pelo peso palha feminino. A Ariane tem 29 anos, 14 vitórias e só 2 derrotas. Tem 9 vitórias por nocaute, 2 por finalização e 3 por decisão. Ela perdeu 1 por nocaute e 1 por finalização. Sua primeira derrota foi em 2014, na sua estreia como profissional, ela foi finalizada pela Amanda Ribas, com uma chave de joelho. Venceu 12 lutas na sequência e chegou no UFC em 2019. Na estreia, ela perdeu para Angela Hill, foi uma interrupção médica no terceiro round, depois de uma cotovelada no supercílio. Foi um pouco polêmica na época, porque a Ariane estava vencendo a luta. Ela perdeu o primeiro round, venceu o segundo e estava vencendo o terceiro. Então, as únicas derrotas dela foram essas. Fez mais 2 lutas no UFC, nocauteou a Na Liang e finalizou a Stella Nunes. A Godinez tem 28 anos, 7 vitórias e 2 derrotas. Venceu 1 vez por nocaute, 1 por finalização e 5 por decisão. E as 2 derrotas foram por decisão. Chegou invicta no UFC, com cartel de 5-0, fez 4 lutas na organização. Perdeu para Jessica Penne e para Luana Carolina e venceu a Silvana Juarez e a Sufizara. Bom, a mexicana está com favoritismo nas casas de apostas, cerca de 65%. Nessa eu vou discordar. Para mim, a única vantagem da mexicana é a luta agarrada, o wrestling. A Ariane é muito mais forte do que ela, é melhor na trocação. E o único risco que a gente tem aqui é da mexicana conseguir segurar a luta, agarrar e amarrar a luta inteira. Mas de outra forma eu vejo vantagem da Ariane e fico com a vitória da brasileira. Na terceira luta, mais um brasileiro, Cleidson Rodrigues, vai estrear no UFC contra o CJ Vergara, um americano. A luta vai ser pelo peso mosca. O Rodrigues tem 26 anos, 7 vitórias e só 1 derrota. Venceu 3 por nocaute, 2 por finalização e 2 por decisão. Sua única derrota foi 1 decisão. Ele vem do Jungle Fight, venceu o Contender Series em setembro de 2021 por decisão e vai estrear agora no UFC. O Vergara tem 30 anos, 9 vitórias e 3 derrotas, venceu 6 por nocaute e 3 por decisão, perdeu 1 por finalização e 2 por decisão. Tem também um empate. Ele veio do Fury, venceu o Contender Series em setembro de 2021 também,
com um nocaute em 41 segundos contra outro brasileiro, Bruno Mesquita. Fez uma luta só no UFC e perdeu por decisão para o Ode Osborne. O Cleidson está com favoritismo, 72%. Eu acho que essa luta vai ser bem parecida com a primeira. O Cleidson tem vantagem na envergadura, tem vantagem técnica, ele controla bem a distância, controla o centro do octógono, ele deve controlar a luta, trabalhando chutes de longa distância, ele é muito bom no chute também. E a única chance do Vergara, na minha opinião, é acertar aquele pombo sem asa e derrubar o brasileiro, mas acho bem difícil. Então eu fico com a vitória do Cleidson Rodrigues. Na quarta luta, peso mosca feminino, outra brasileira aí, a Melissa Gatto, vai enfrentar a americana Tracy Cortez. A Melissa tem 26 anos, ainda é invicta, tem 8 vitórias e 2 empates, venceu 2 vezes por nocaute, 4 por finalização e 2 por decisão. Fez 2 lutas no UFC, venceu as 2. Ela nocauteou a Vitória Leonardo e a Ciara Eubanks. Já venceu a Carol Rosa antes de entrar para o UFC também. A Cortez tem 28 anos, 9 vitórias e só uma derrota. Venceu 1 por nocaute, 1 por finalização e 7 por decisão. Sua única derrota foi uma finalização na sua estreia como profissional lá em 2017. Ela veio do Invicta, fez 3 lutas no UFC, venceu 2 por decisão. A última delas uma decisão dividida contra a Justine Kish, que hoje está no Bellator. Ela já venceu a Vanessa Mello, que está agora na PFL, e a Stephanie Egger, que está no UFC ainda, é uma boa lutadora. A Tracy Cortez está como favorita, cerca de 62%. Vai ser uma luta bem difícil. O estilo da Cortez é o wrestling, ela leva para o chão e fica amassando as adversárias, mas a Melissa Gatto tem um jiu-jitsu excelente e eu acho que é bem perigoso esse jogo da americana. Na luta em pé, eu acho a brasileira bem melhor também, no boxe, nos chutes. Ela venceu a Ciara Eubanks com um chute na barriga. Então, com o casamento dos estilos, eu acho que vale a pena uma vitória aí da Melissa Gatto. Na quinta luta, outro brasileiro, Francisco Trinaldo Massaranduba, vai enfrentar o inglês Danny Roberts pelo peso meio médio. O Massaranduba tem 43 anos, venceu 27 lutas e perdeu 8. 9 vitórias por nocaute, 5 por finalização e 13 por decisão. Perdeu 3 por finalização e 5 por decisão. Também é cria do Jungle Fight, chegou no UFC em 2012, fez 24 lutas na organização e apesar da idade, ele ainda está em boa forma e em um bom momento. Ele venceu 4 das últimas 5 lutas, incluindo Bobby Green, Jay Herbert e Macadesi. São bons lutadores. O Roberts tem 34 anos, 18 vitórias e 5 derrotas, 8 vitórias por nocaute, 5 por finalização e 5 por decisão. Perdeu 3 vezes por nocaute e 2 por finalização. Está no UFC desde 2015, fez 11 lutas, venceu 7 e perdeu 4. Venceu 3 das últimas 5 lutas, ele perdeu para o Cláudio Hannibal e para o Michel Pereira, venceu o Imadev e o Emiv. Nas casas de apostas, equilíbrio total, 50% para cada lado, é uma luta realmente parelha, os dois lutadores têm mais ou menos o mesmo estilo, não são os caras mais técnicos do mundo, gostam de sair na porrada, de trocação, sabem se defender no chão, tem algumas finalizações na carreira também, mas eu vejo o brasileiro com vantagem justamente por ter um poder de nocaute maior e um queixo mais duro. Então eu fico com a vitória do Francisco Trinaldo. Outra luta com o brasileiro, dessa vez no peso pesado, o Marcos Rogério Lima, Pezão, vai enfrentar o Ivanov, que é um cara da Bulgária. O Pezão tem 36 anos, 19 vitórias e 7 derrotas, 14 vitórias por nocaute, 2 por finalização e 3 por decisão. Perdeu 1 vez por nocaute, 5 por finalização e 1 por decisão. Também tem um empate. Está no UFC desde 2014, lutou 13 vezes e venceu 8. Vem de 2 vitórias seguidas, ele ainda não conseguiu uma boa sequência no UFC. Ele venceu recentemente o Maurice Green e o Ben Hoffel. O Ivanov tem 35 anos, 18 vitórias e 4 derrotas, venceu 6 vezes por nocaute, 6 por finalização e 6 por decisão. Perdeu 1 por finalização e 3 por decisão. Já fez parte do Bellator, da PFL, fez 5 lutas no UFC, perdeu para o Júnior Cigano, para o Lewis e para o Sakai. Ele venceu o Ben Hoffel e o Tuivasa. Todas essas lutas terminaram em decisão. As derrotas tanto para o Lewis quanto para o Sakai foram decisões divididas. Ele é o 15º do ranking dos pesados. O Ivanov está com favoritismo nas casas de apostas, cerca de 60%.
Eu vou discordar dessa vez. Ele não luta desde maio de 2020, então são quase 2 anos aí sem lutar. Na idade que eles estão, já faz uma boa diferença. Para qualquer um faz, mas depois dos 35, 36 anos faz mais diferença ainda. Ele é muito duro, tem o queixo muito duro, mas o brasileiro também só foi nocauteado uma vez. O brasileiro, a última derrota foi para o Romanov, uma finalização, que não é vergonha para ninguém, enquanto o Ivanov já perdeu para Augusto Sakai, e eu acho que o Sakai não é um dos melhores lutadores do UFC. Então, eu acho que o brasileiro leva uma boa vantagem nessa luta e fica com a vitória do pezão. Pelo peso mosca, uma boa luta aí entre ranqueados. O Brandon Royval vai enfrentar o Matt Schnell. O Royval é o 6º do ranking, tem 29 anos, 13 vitórias e 6 derrotas. 3 vitórias por nocaute, 8 por finalização e 2 por decisão. Perdeu uma vez por nocaute, 1 por finalização e 4 por decisão. Veio da LFA, está no UFC desde 2020, fez 5 lutas, venceu 3. Já venceu o Tim Elliott, Kai Kara-France e o Rogério Bontorin. Perdeu só para o Brandon Moreno por nocaute e para o Alexandre Pantoja por decisão. O Schnell é o 9º do ranking, tem 15 vitórias e 5 derrotas, venceu 2 vezes por nocaute, 8 por finalização e 4 por decisão, e 1 por desqualificação do adversário. Perdeu 3 vezes no nocaute, 1 por finalização e 1 por decisão. Tem uma luta sem resultado. Está no UFC desde 2016, fez 9 lutas, ganhou 5, perdeu 3 e tem 1 sem resultado. Já perdeu para o Rob Fonte, para o Pantoja, para o Sandoval, todos por nocaute. E os mais relevantes que ele venceu foram o Jordan Espinosa e o Luiz Smolka. A luta sem resultado foi contra o Rogério Bontorin, que venceu a luta, mas foi pego no doping. Bom para o Schnell, que tem uma derrota a menos agora. O Royval é favorito, com cerca de 72%. Não tem como discordar. Para mim, ele é muito superior em todos os quesitos. A especialidade do Schnell é no chão, mas eu ainda acho o Royval melhor do que ele no chão também. É melhor na luta em pé, tem mais queixo, é mais rápido, mais experiência, venceu lutadores melhores, então fico com a vitória do Brandon Royval. E mais uma luta com brasileira, a Norma Dumont vai enfrentar a Macy Chiasson pelo peso pena feminino. A Norma é a 15ª do ranking, tem 31 anos, 7 vitórias e 1 derrota. Venceu 2 por finalização e 5 por decisão. Perdeu 1 por nocaute. Ela também é cria do Jungle Fight, estreou no UFC em 2020, fez 4 lutas na organização. Foi nocauteada no primeiro round, na sua estreia, pela Megan Anderson, que é uma boa lutadora, e depois disso venceu a Evans Smith, a Felicia Spencer, que é ótima lutadora também, e a Espen Ladd, todas elas por decisão. A Chiasson é a 11ª do ranking, tem 30 anos, 7 vitórias e 2 derrotas. Venceu 2 por nocaute, 2 por finalização e 3 por decisão. Perdeu 1 por finalização e 1 por decisão. Chegou no UFC em 2018, fez 7 lutas, venceu 5 e perdeu 2. Ela perdeu para Lina Landsberg por decisão e para Raquel Pennington por finalização. A melhor lutadora que ela já venceu foi a Penny Kianzad, por finalização em 2018. Apesar de estar mais tempo no UFC, ela nunca lutou com adversários de nível muito alto, tirando a Raquel Pennington, quando ela foi finalizada, né? A brasileira é favorita, com cerca de 70%. Eu concordo, mais uma vez. Ela tem uma desvantagem na envergadura, só que ela está acostumada já com isso. Ela cai para dentro, ela entra dando porrada para todo lado. Ela é melhor na luta em pé, ela é mais forte. Se precisar agarrar, levar para o chão, ela também sabe fazer, consegue finalizar as adversárias. Então, eu acho que a brasileira tem boa vantagem, fico com a vitória da Norma Dumont. Em mais uma luta do card preliminar, o americano Khalil Williams, que é o famoso Caos Williams, vai enfrentar o jamaicano Randy Brown. O Brown tem 31 anos, 14 vitórias e 4 derrotas, 6 vitórias por nocaute, 5 por finalização e 3 por decisão. Perdeu 2 por nocaute, 1 por finalização e 1 por decisão. Está no UFC desde 2016, fez 12 lutas, venceu 8 e perdeu 4. Ele já venceu o Jared Gooden, o Alex Cowboy, o Warley Alves, Barberina, Mickey Gall, entre outros. Perdeu para o Michael Graves, para o Nico Price, para o Bilal Muhammad e para o Vicente Luque. Só para caras bem tops aí. O Williams tem 28 anos, 13 vitórias e 2 derrotas, 7 vitórias por nocaute, 1 por finalização e 5 por decisão. Perdeu 2 por decisão.
Fez 5 lutas no UFC, venceu 4 e perdeu só uma, que foi pro Michel Pereira. Ele venceu o Alex Morono, o Al Hassan, o Semelsberger e o Miguel Baeza. Só o Semelsberger foi por decisão, os outros 3 tudo por nocaute. E a derrota para o Michel foi por uma decisão. Bom, mais uma luta bem equilibrada. Nas casas de apostas, o favoritismo é leve para o Khalil Williams, cerca de 52%, 53%. Eu vou contra as casas de apostas dessa vez. Claro que a mão dele é mais pesada, eu acho ele bem perigoso, mas o Randy Brown tem queixo, eu acho ele mais técnico. Se ele conseguir encurtar a distância e jogar para a grade, até levar para o chão, a vantagem é toda dele na luta. O Carlos Williams, quando pegou o Michel Pereira, e o Michel foi mais técnico durante a luta, ele não conseguiu fazer praticamente nada. Ele não encontrou o Michel na luta e acabou perdendo. Então, acho que se o Randy Brown conseguir controlar essa distância e não ser atingido, com força, né? Claro que ele vai ser atingido, ele leva a luta. Então, fico com a vitória do Randy Brown. Mais uma luta no card preliminar, não vai ser nessa ordem, se não me engano, essa luta que eu vou falar agora vai ser a quinta, é entre o português André Fialho e o americano Cameron Van Camp, pelo peso médio. O Fialho tem 28 anos, 15 vitórias e 4 derrotas, venceu 12 por nocaute, 1 por finalização e 2 por decisão. Perdeu 2 por nocaute e 2 por decisão, tem uma luta sem resultado, já passou pelo Bellator, PFL e LFA, fez 2 lutas no UFC, perdeu a primeira para o Michel Pereira, uma decisão, uma luta que ele pegou de última hora, e venceu a segunda por nocaute no primeiro round do Miguel Baeza. O Van Camp tem 29 anos, 15 vitórias e 5 derrotas, venceu 4 por nocaute, 9 por finalização e 2 por decisão. Perdeu 1 por nocaute, 1 por finalização e 3 por decisão. Tem um empate e uma luta sem resultado e vai fazer a sua estreia no UFC. O Fialho está com cerca de 75% nas casas de apostas de favoritismo. Tenho que concordar, ele já tem uma experiência muito maior do que o Van Camp. O Van Camp não parece ser um lutador ruim, mas ele nunca foi testado em alto nível, ele não venceu ninguém muito conhecido, enquanto o André Fialho já fez uma luta dura com o Michel Pereira, venceu o Miguel Baeza, que era uma das promessas aí do UFC, já caiu por água isso, mas é um bom lutador sim. Tem um grande poder de nocaute, então eu fico com a vitória sim do português André Fialho. Acho que sem problemas ele deve vencer. Finalmente, o card principal. A primeira luta vai ser entre 2 americanos bem veteranos. O Donald Cerrone vai enfrentar o Joe Lauzon pelo peso leve. O Cerrone tem 39 anos, 36 vitórias e 16 derrotas. Venceu 10 por nocaute, 17 por finalização e 9 por decisão. Perdeu 8 por nocaute, 1 por finalização e 7 por decisão. Tem 2 lutas sem resultado. Está no UFC desde 2011 e é um dos recordistas de vitórias e de lutas pela organização. Foram 37 lutas, 23 vitórias, 13 derrotas e 1 sem resultado. Das últimas 5 lutas, ele perdeu 4 e empatou 1. O empate foi convertido para sem resultado, que foi contra o Nico Price, mas o Nico Price foi pego no doping pelo uso de maconha. O Lauzon tem 37 anos, 28 vitórias e 15 derrotas, 9 vitórias por nocaute, 17 por finalização e 2 por decisão. Perdeu 6 vezes por nocaute, 3 por finalização e 6 por decisão. Está no UFC desde 2006, fez 27 lutas, venceu 15 e perdeu 12. Das últimas 5, ele venceu 2 e perdeu 3. Não luta desde 2019, quando ele venceu por nocaute o americano Jonathan Pearce. Bom, o Cerrone está com 62% de favoritismo. Mais uma vez eu vou contra as casas de apostas. Apesar do Lauzon não estar lutando, eu acho difícil ele estar muito fora de forma. O Cerrone participa de alguns torneios de wrestling ainda, então talvez ele esteja numa melhor forma. Mas suas últimas lutas no UFC foram bem ruins. Os adversários nocautearam ele com certa facilidade. Tudo bem que ele lutou com bons lutadores, né? Mas o Lauzon é doidão também, ele vai para cima. E eu acho que se ele for para cima e acertar, o Cerrone não vai aguentar. Se for pro chão, também vejo vantagem pro Lauzon. Então eu fico com a vitória do Joe Lauzon. Na segunda luta, mais 2 veteranos. O Obin Sampru vai enfrentar o brasileiro Maurício Shogun Rua, pelo peso meio pesado. O Shogun está com 40 anos, 27 vitórias e 12 derrotas, venceu 21 por nocaute, 1 por finalização e 5 por decisão.
Perdeu 6 por nocaute, 3 por finalização e 3 por decisão. Tem um empate. Começou no UFC em 2007, fez 22 lutas na organização, venceu 11, perdeu 10 e empatou uma. Nas suas últimas 5 lutas, ele venceu 2, perdeu 2 e empatou uma. Não luta desde novembro de 2020, mais de um ano sem lutar. O Sampru tem 39 anos, 25 vitórias e 16 derrotas, venceu 12 por nocaute, 8 por finalização e 5 por decisão. Perdeu 4 por nocaute, 3 por finalização e 9 por decisão. Está no UFC desde 2013, fez 24 lutas, venceu 13 e perdeu 11. Nas últimas 5 lutas, venceu só 2. Ele foi nocauteado pelo Jamahal Hill e pelo Tanner Boser, perdeu por decisão dividida para o Ben Hoffel e nocauteou o Alonso Menifield e finalizou o Mikhail Oleksiejczuk. Sampru está com favoritismo de cerca de 70% nas casas de apostas. Eles já lutaram uma vez e o Sampru venceu no primeiro round por nocaute. O Shogun está bem fora de forma. As 2 últimas lutas dele no UFC, ele está bem lento, totalmente fora de forma. Então eu vejo sim a vantagem para o Ovin Sampru e acho que ele deve vencer, talvez até por uma finalização ou nocaute mais uma vez. Na terceira luta do card principal, que para mim vai ser a luta da noite, Tony Ferguson e Michael Chandler, pelo peso leve. O Chandler tem 36 anos, 22 vitórias e 7 derrotas, 10 vitórias por nocaute, 7 por finalização e 5 por decisão. Perdeu 4 por nocaute e 3 por decisão. Já lutou pelo Bellator durante 7 anos, chegou com bastante moral no UFC, nocauteou o Dan Hooker no primeiro round na sua estreia, e aí foi já disputar o cinturão contra o Charles do Bronx. Perdeu por nocaute no segundo round. Fez mais uma luta contra o Justin Gaethje, perdeu por decisão. Foi uma grande luta aí, de muita porrada. O Ferguson tem 38 anos, 25 vitórias e 6 derrotas, venceu 12 por nocaute, 8 por finalização e 5 por decisão. Perdeu 1 por nocaute, 1 por finalização e 4 por decisão. Está no UFC desde 2011, fez 19 lutas na organização, venceu 15 e perdeu 4. Está numa sequência agora de 3 derrotas seguidas. Foi para o Justin Gaethje, para o Charles Oliveira e para o Beneil Dariush. Bom, o Chandler está com um favoritismo bem alto aí de 80%. Não consigo concordar com todo esse exagero no favoritismo. O Ferguson é um grande lutador, não está numa boa fase, talvez não volte a ter. Acho sim o Chandler favorito, mas não tão favorito assim. Podemos ter uma surpresa aí. O Ferguson é um ótimo lutador, ele é duríssimo, ele é completo, ele é bom na luta em pé, é bom no chão, aguenta muita porrada, é de borracha que o Charles dobrou o braço dele em 3, ele não bateu, então não vai ser fácil para o Michael Chandler dessa forma que está previsto. Eu fico com a vitória do Chandler, mas não acho que vai ser fácil não. Na luta co-principal, disputa do cinturão do peso palha feminino. A Rose Namajunas vai enfrentar a Carla Esparza. A Namajunas tem 29 anos, 11 vitórias e 4 derrotas, 2 vitórias por nocaute, 4 por finalização e 4 por decisão. Perdeu uma vez por nocaute, 1 por finalização e 2 por decisão. Estreou no UFC em 2014 e foi finalizada no terceiro round justamente para Carla Esparza. Depois disso ela venceu 9 lutas e perdeu só 2. 3 vitórias seguidas contra a Jéssica Andrade, por decisão dividida, e contra o Weili Zhang 2 vezes, uma por nocaute no primeiro round e uma também por decisão dividida. A Esparza tem 34 anos, 18 vitórias e 6 derrotas, venceu 4 por nocaute, 4 por finalização e 10 por decisão. Perdeu 2 por nocaute, 1 por finalização e 3 por decisão. Está no UFC desde 2014, a estreia dela foi contra a Rose, quando ela venceu por finalização. Fez 12 lutas desde então, foi nocauteada pela Joana e pela Tatiana Soares, perdeu por decisão dividida para Randa Marcos e para Claudinha Gadelha, e vem 5 vitórias na sequência, contra boas lutadoras, a Virna Jandiroba, Alexa Grasso, Michelle Watterson, Marina Rodrigues e a Yan Xiaonan. Bom, a campeã está com favoritismo de 68% nas casas de apostas. Vai ser uma luta bem dura. A Rose é a melhor na luta em pé, ela é muito rápida, ela é muito técnica na luta em pé, mas eu vejo boa vantagem para a Carla Esparza também, se ela conseguir encurtar e grudar a Rose até levar para o chão. Então, eu acho que é uma luta mais equilibrada do que está previsto, e eu acho que dá para arriscar sim na vitória da Carla Esparza. Gosto muito da Rose,
Mas a Esparza está numa ótima sequência. A Rose bateu na trave aí 2 vezes por decisão dividida, apesar de eu ter achado que ela ganhou sim, e deveria ter sido decisão unânime. Mas eu fico com a vitória da Esparza também. Eu acho que ela tem jogo para amarrar a Rose, levar para o chão, cansar, e é isso. Vitória então da Carla Esparza. Finalmente, uma das lutas mais aguardadas do ano até agora, Charles Oliveira vai enfrentar o Justin Gaethje, defendendo o cinturão do peso leve pela segunda vez. Charles tem 32 anos, 32 vitórias e 8 derrotas, 9 vitórias por nocaute, 20 por finalização e só 3 por decisão. Perdeu 4 vezes por nocaute, 3 por finalização e 1 por decisão. Tem uma luta sem resultado. Está no UFC desde 2010, entrou muito novo na organização, teve um bom desenvolvimento por lá. Já lutou com os maiores nomes da categoria e agora está numa sequência de 10 vitórias seguidas, sendo só uma delas por decisão. Foram 6 finalizações e 3 nocautes. O Gaethje tem 33 anos, 23 vitórias e 3 derrotas, venceu 19 por nocaute, 1 por finalização e 3 por decisão. Perdeu 2 vezes por nocaute e 1 por finalização. Está no UFC desde 2017, venceu 6 lutas e perdeu 3. Ele vem de vitória contra o Michael Chandler por decisão, e antes disso ele tinha sido finalizado pelo Khabib Nurmagomedov no segundo round. Bom, Charles está com favoritismo, cerca de 62%. Finalmente, as casas de apostas deram favoritismo para o brasileiro. Ele vem sendo zebra aí, acho que desde a luta contra o Kevin Lee. É uma luta bem dura. O Charles está com uma trocação cada vez mais afiada. Ele tem uma boa vantagem na envergadura, usa muito bem cotovelo, joelho. Se for pro chão, nem se fala, né? É o melhor no quesito aí no UFC. Ele pode finalizar qualquer um aí com certa facilidade. O Justin Gaethje é um ótimo trocador, tem uma mão pesadíssima e qualquer soco dele também pode derrubar. Ele também tem um wrestling bom, mas pro Khabib não foi suficiente. O Khabib fez o que quis, botou para baixo sem muito problema. Eu fico com a vitória do Charles, sim. Eu acho que ele é mais completo, tem mais chance de vencer, só que ele não acho que ele deve fazer o que ele está falando por aí, de ficar trocando muita porrada. Claro que ele vai trocar, igual ele fez com o Chandler, com o Poirier, ele consegue sim, ele tem nível para isso, mas ele pode tomar uma aí e acabar não se recuperando, igual ele conseguiu nas últimas 2 lutas. Caso ele consiga levar para o chão e ir para a luta agarrada, a vantagem é total dele, então eu não vejo por que ele se arriscar trocando por muito tempo. Então é isso, eu fico com a vitória do Charles Oliveira. Quem gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, comenta o que vocês acharam. Quem quiser as minhas apostas, mais sobre os métodos dos vencedores de cada luta, do que eu acho, manda um direct lá no Instagram, vem fazer parte do grupo, tá com bastante conteúdo. Essa semana aí, quem já começou, já teve bastante conteúdo da PFL, do UFC e amanhã vai ter do Bellator também. Então, valeu galera, é isso.